acompanha aqui a programação da Band, algumas pessoas falam, nossa, mas vocês são muito repetitivos, vocês falam da mesma coisa o tempo inteiro. Não é, gente, aqui existem assuntos que, primeiro, né, eles merecem ter o que a gente chama aqui de suíte. A gente tem que acompanhar, porque existem desdobramentos e também existem novidades a cada momento e a gente vai atualizando a informação. Para uma pessoa que não está muito atenta ou desavisada, parece que a gente está repetindo a notícia. Não é. A gente está colocando a novidade em torno daquele assunto e depois relembrando o que já foi, o que aconteceu. É mais ou menos assim que funciona. Agora, tem outros assuntos que a própria fonte geradora não ajuda muito. Ela fica ali piorando a situação. E do que nós estamos falando? Do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, né? A gente tem aqui uma entrevista, ele participou hoje pela manhã do Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes de São Paulo, e falou uma série de coisas que a gente vai comentar depois, eu e a Zezé, mas é o seguinte, ele foi perguntado, né, pelo entrevistador sobre... a pergunta foi direta, o senhor é o amigo do amigo de meu pai, se referindo àquele trecho da delação onde ele seria o amigo de Lula, que por sua vez é amigo de Emílio Odebrecht, que é pai de Marcelo Odebrecht. A partir dessa pergunta, vamos acompanhar o que ele respondeu. Olha, isso daí é tão curioso que eu até dou risada, porque como é que você vai responder uma pergunta dessa? É tipo assim, a pessoa te acusa de algo e, você é um pedófilo. Aí você vai na imprensa dizer, eu não sou, você está repetindo a pergunta. E o senhor pretende processar o Marcelo Odebrecht por conta dessa declaração? Essas questões todas vão ser resolvidas posteriormente. Bom, Deus do céu, que isso? Posteriormente, tem outro trecho aqui. Toffoli também respondeu sobre o inquérito das fake news e foi questionado se as buscas realizadas nessa semana podem constranger críticas feitas nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha. Olha, nesse caso específico, foram decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu não tenho assim, o conhecimento específico desses casos para poder avaliar. O ministro Alexandre de Moraes sabe o que faz, eu confio nele. Por isso que eu coloquei ele, isso é uma prerrogativa do regimento, para ser o relator. Se ele está atuando nesses casos, é porque ele sabe o que está fazendo. Quem conhece Alexandre de Moraes sabe da sua competência, sabe da sua lisura, sabe da sua inteligência e sabe que ele sabe tratar muito bem para combater bandidos. Bom, chamou de bandido, mas a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, quem ataca o STF é bandido. Quem critica, aliás, né, não é ataque, é uma crítica. Ou então, ali no caso específico, foi a reprodução de um documento oficial. Mas tem outro trecho. Ao ser perguntado sobre a revista Cruzoé, que justamente foi aqui, divulgou esse documento do Ministério Público, o ministro Dias Toffoli disse que não se tratou de censura, o fato dele mandar recolher, tirar, bloquear o site e tirar aquela reportagem do ar. E ele disse que não pode admitir que as redes sociais sejam usadas para atacar o Supremo Tribunal Federal. Vamos dar uma acompanhada em mais esse trecho. Nós não podemos deixar que a rede social, que meios que são utilizados para atacar instituições e atacar pessoas. Eu nunca, como ministro do Supremo Tribunal Federal, tomei nenhuma atitude, mas hoje eu sou presidente da Corte. E, ao quererem agir dessa forma, querem atingir a instituição. Então, nós temos que ter defesa. Aí, Zezé. Gente. Tem 3 trechos que a gente separou, a entrevista é longa, inclusive na Rádio Bandeirantes ela vai na íntegra, mas o que acontece? É tão absurda, é tão frágil, tão... O que a gente pode falar de adjetivo pior do que isso para não constranger ainda mais? Mas é tão furado o argumento do presidente do Supremo Tribunal Federal que realmente fica difícil. Ele está se enrolando cada vez mais. Cada vez que ele dá uma entrevista ou aparece ou tenta, de alguma maneira, explicar
o absurdo que foi feito, ele se afunda ainda mais e acaba, na minha opinião, ficando cada vez mais insustentável a sua figura para presidir a Suprema Corte do país. Porque todo mundo, a essa altura, no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, já sabe que aquele papel, aquele trecho que o site, o antagonista, reproduziu da revista Cruzoé, que são do mesmo grupo, ele foi retirado, ele foi, né, da delação oficial do Marcelo Odebrecht, que estava no Ministério Público, né, e que simplesmente não tinha sido encaminhado naquela ocasião à Procuradoria-Geral da República. Mas não tem nada de fake news ali, o documento é verdadeiro e oficial. Se o Supremo se sentiu ofendido com o documento, ele tem que processar o Marcelo Odebrecht, que proferiu aquelas palavras e que falou que o amigo do meu pai é o Dias Toffoli. Então, quer dizer, é censura assim e não dá para fugir disso. E não tem nada, não tem fake news ali. Fake news é notícia falsa. E aquilo não é falso, é verdadeiro. O Brasil inteiro sabe disso. Não adianta o ministro, a cada entrevista, ficar repetindo esse negócio. Fica parecendo uma teimosia sem fim, né? Uma insistência sem limite. E é claro que isso não vai longe, Zezé. Olha, é claro que a sensação que eu tenho é que o ministro ele não tem mais como voltar atrás. Então, ele vai nessa coisa, nesse ímpeto da loucura, até onde alguém parar ele. E aí, para parar ele, é nisso que eu estou aqui o tempo todo falando: cadê o Senado, cadê o resto do Supremo Tribunal Federal, cadê a Raquel Dodge para recorrer da decisão que ela teve, que determinou o arquivamento e que o Alexandre de Moraes não acatou. Então, eu fico esperando tudo isso, porque eles não vão parar por si, entendeu, Lucena? Tenho certeza disso. Agora, nós precisamos que quem tem o poder de parar esses caras, parem esses caras. Eles vão deixar eles chegarem até onde? São ridículas as colocações do ministro, quando ele diz que censura é só não deixar publicar. Mas que se você se publicar uma coisa que não é verdade, você pode sim mandar tirar e ponto. Mas quem falou que não é verdade? Quem? E nesse caso que ele mandou suspender o Alexandre de Moraes, porque disse que era fake news e não era. A informação está lá, exatamente como foi colocado aí na entrevista da Rádio Bandeirantes. Então, eu acho que esse é um problema. O outro problema é que ele vem e diz que a matéria da revista, mostrando que ele era o amigo do meu pai, então o amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, né, para dar nome aos bois, é um ataque ao Supremo. Ô, Jacaré, ataque ao Supremo é um ataque a um integrante do Supremo, que se não tiver condições de se manter lá enquanto ministro, não deve ser mantido, assim como nenhum outro deve ser mantido no Supremo Tribunal Federal, se não tiver reputação ilibada, todas aquelas condições que são colocadas para o cara poder ser nomeado ministro do Supremo. Tem condições para isso. E todo mundo que tiver essas condições na hora de ser nomeado e que depois lá não tenham mais, se comportem de forma que infringam essas condições, tem que ser retirados de lá, justamente para preservar o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição do Poder Judiciário que não pode jamais ser vulnerabilizado por um integrante dele, que é nada. O integrante dele é nada. Eu quero ver, então, Raquel Dodge recorre logo. Fachin, o que é isso? 3 dias para explicação? É muito tempo. Ele pediu 5 dias. Dessa. 5, E Senado, pelo amor de Deus... Os presidentes indicaram, mas foram vocês que deram aval, que avalizaram essas indicações para esses caras estarem lá. O que vocês vão fazer?
Agora, engraçado, uma coisa que eu não estou entendendo, eu já falei isso, mas vou repetir, que é o Alexandre de Moraes. Ah, esse cara. Rapaz, porque todo mundo um dia dá o que o presidente chama de canelada, o que eu chamo de derrapada, né? Faz parte, ninguém é perfeito, você erra, tal, desde que assuma o erro depois de constatado, não tem problema. Mas o Alexandre de Moraes chegou ontem, né? Em termos históricos, comparando-se com o tempo de que cada ministro do Supremo Tribunal Federal está lá no posto, Alexandre de Moraes, que foi nomeado pelo ex-presidente Michel Temer, chegou agora. Ele já chega agora e dá uma dessa. Mas ele sempre foi um cara arrogantão. Mas uma coisa é ser arrogante. Isso aí é arrogância. Uma coisa é arrogância. O Marco Aurélio de Mello, eu falei, eu não gosto de ficar citando o Marco Aurélio de Mello, porque ele é um dos ministros do Supremo que eu menos confio. Então, eu não gosto, nem quando a opinião dele bate com a minha, eu não gosto de citar. Mas uma coisa que ele falou, ele tem razão. Ele deu uma entrevista lá para uma rádio lá no Rio Grande do Sul, ele falou, excesso de confiança atrapalha. Né? E o que eu sinto do Alexandre de Moraes é isso, excesso de confiança. Eu vou contar para você, o Alexandre de Moraes é autor de livro, ele é constitucionalista. Não dá para ele cair numa furada dessa só por excesso de confiança. E só esses caras estão fazendo a interpretação que eles estão fazendo, você percebe? Com qualquer outro jurista que você converse, ele vai te dizer que tanto o inquérito aberto pelo Dias Toffoli e entregue na mão do Alexandre de Moraes para investigar ataques ao Supremo, quanto essa medida em relação ao site antagonista e à revista Cruzoé são inconstitucionais, mas todo mundo diz isso. Por que eu vou ter que acreditar no Alexandre de Moraes e no outro lá?